Olá, bom dia, paz do Senhor para aquelas pessoas que já aceitaram Jesus como Salvador da sua vida. E um bom dia de salvação para aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, ainda não pertencem à Igreja de Cristo, a igreja que Jesus vem buscar a qualquer momento. Nesta manhã, essa manhã meia de frio aqui em Portugal, mas é uma manhã que Deus nos deu, mais um dia que Deus nos deu para termos uma chance de falar do amor dele, para pregar a palavra do Senhor. E como nesses outros dias tenho falado de Jesus aqui, eu vou continuar falando. E hoje eu quero dizer para você que está fora dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Para você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceite Jesus e faça parte desses milhares de pessoas que têm a certeza da salvação, que Jesus vem e vai subir com ele. Eu te falo que Jesus vem a qualquer momento, os sinais estão aí, estão se cumprindo. Falta só um sinal, que é a manifestação do anticristo, né? Jesus diz que ele vem numa hora que a gente não vai pensar, numa hora que ninguém imagina. Como um ladrão de noite ele vem. O ladrão vem e não avisa que vem minar a casa. Jesus também vem. Então importa que nós possamos estar preparados, e eu acredito que nós somos a última geração que está aqui na Terra. Que Jesus vem e que vai ter oportunidade de ver Jesus vindo, né? Acredito que nós somos a última geração. Muitos sinais já estão acontecendo, muitos guerras, rumores de guerras, fome, peste, proliferação de doenças, todas as coisas que antecediam a vinda de Jesus já está acontecendo. Então nós temos aí sinais de todos os tipos, né? E falta um sinal, ainda, que é a manifestação do anticristo. Apostasia, estamos vendo todos os dias, pessoas que outrora serviam a Deus, renegando sua fé, pessoas utilizando de meios para chegar a Deus, e não é o meio que Deus deixou, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é o bom caráter, o bom comportamento, uma vida digna diante do Senhor. Esse é o meio de chegar a Deus. Aceitando Jesus como Salvador é o único meio, né? Tendo uma vida reta, uma vida boa, uma vida de bom caráter, uma vida que se compadece do seu semelhante. É tudo um conjunto de coisas que nos faz chegar até Deus, né? E o principal é aceitar Jesus como Salvador e permanecer firme até o dia que Ele venha nos buscar. Então nós vemos apostasia de pessoas deixando Jesus de lado, negando a sua fé. Vemos fome em todos os lugares, muita gente morrendo de fome na África, em vários lugares da África, vários países. Nós vemos crianças morrendo, inanimados, desnutridos, se definhando até a morte por falta de comida. Nós vemos pessoas, a falta do amor. Vemos igrejas que outrora pregavam a genuína palavra de Deus, hoje negligenciando essa palavra. Vemos pessoas manchando as suas vestes. Muitas coisas estão ocorrendo, mas falta um detalhe ainda. E o que ainda segura o anticristo é o Espírito Santo na igreja que está aqui. Ainda tem uma igreja que dobra o joelho, uma igreja que clama, uma igreja que ora, uma igreja que está atenta a tudo que está acontecendo. E a Bíblia diz que ainda segura, a manifestação do anticristo, que é a igreja. E a partir do momento que a igreja já não estiver mais aqui, que Deus levar a igreja, tudo isso aqui vai virar um caos. E eu acredito que vai ser a coisa mais terrível do mundo, vai ser nada se compara às coisas horríveis que vão acontecer aqui nessa terra. Hoje nós o povo casa, o povo compra, o povo vive os seus sonhos, o povo quer fazer uma formatura, ter filhos,
se divorciam, casam de novo, estão fazendo disso até um costume, um hábito. E isso Deus não se agrada. Muitas coisas estão acontecendo que Deus não se agrada, tudo isso vem agravar mais a situação ainda. E tudo isso nos mostra que Jesus está vindo, Jesus está voltando a qualquer momento. E para que Ele nos ache pronto, dignos de entrar para o céu, de entrar para estar com Jesus, nós temos que estar preparados, nós temos que lavar nossas vestes, mudar os nossos hábitos, mudar os nossos hábitos velhos, tirar aquele velho eu, pedir para que Deus purifique nossos lábios, nossa boca, pedir para que Deus entre completamente, o Espírito Santo entre e faça morada na nossa vida, que nós tenhamos uma vida de exemplo, que nós não venhamos dar escândalo para quem quer que nos veja, mas que o mundo sinta desejo de ser como nós. Hoje, infelizmente, muita gente olha para o evangélico, não vê diferença nenhuma numa pessoa que é evangélica da outra. Tudo é igual, e o pior ainda que no comportamento também está igual e pior que o incrédulo, porque o crente ele sabe como se portar e quando ele sai fora do caminho do Senhor, ele faz coisas que nenhuma pessoa que não teme a Deus faria, né? Então hoje nós estamos vendo a proliferação de coisas erradas, o homossexualismo aumentando, doenças aumentando, e tudo isso são erros, são coisas que Satanás está colocando na vida das pessoas, tudo ao contrário da natureza, ao contrário daquilo que Deus deixou, ao contrário do que Deus deixou para a humanidade, o que Deus abençoou, que é a família. E as pessoas andando por esses caminhos, a família é deixada em segundo plano. Muita gente diz assim, eu conheço pessoas que falam assim, 2 homens criaram uma criança, é família também. Olha, as pessoas pensam da maneira que elas querem pensar, mas não é uma família. Pode até criar. Eu conheço um homem que ele divorciou quando os meninos eram pequenos, ele tinha 2 filhos, e a mulher criou um e o pai criou outro, e se tornaram 2 homens. Mas não é dessa maneira que nós estamos falando de 2 homens coabitando como se fosse mulher. Isso está errado, isso perante Deus está errado. E a gente respeita a decisão das pessoas, porque ninguém tem nada a ver com a vida dos outros, porque cada um vai dar conta de si perante Deus. Mas o fato das pessoas estarem juntas como marido e mulher não significa que aquilo seja certo. Está errado. Ele até pode fazer, porque Deus nos deu um livre-arbítrio. A pessoa pode fazer o que ela quiser da vida. Só que não vai fugir das consequências, não vai fugir daquilo que Deus, do jugo, do juízo, do julgamento do dia do juízo final. Ele vai ser julgado sim pelas suas obras, pelos seus atos. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Isso sem dúvida nenhuma. Né? Há muitos que já reconheceram que fazem aquilo e está errado, mas uns fazem e gostam de fazer e sabem que está errado, mas quer que esteja certo e quer que os outros aceitem como certo. Mas nós que somos cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que sabemos o que é certo e o que é errado, a gente sabe que isso está errado. Mas não é só o homossexualismo que é um pecado. A falta do amor também é pecado. Você vê uma pessoa que necessita, uma pessoa que realmente necessita, não seja um charlatão, porque está cheio o mundo de pessoas que fingem que estão precisando para tirar proveito da situação e para enganar as pessoas, enganar a igreja de Cristo. Existe muitas pessoas enganando porque acham que por nós somos evangélicos, nós temos obrigação de ajudar a todos e vai lá e se aproveita da igreja, se aproveita do amor da igreja, do companheirismo, porque Jesus mandou amar, Jesus mandou cuidar. Então essas pessoas vão lá e se aproveitam da igreja, se fingem de ovelha, se infiltram no meio, são lobos vestidos de ovelha, entra no meio, se infiltra lá dentro e o que faz? Rouba os irmãos, destrói a vida dos irmãos, faz até coisas horríveis, que eu já sei de muitas histórias que têm acontecido nesse sentido. Tudo isso nos mostra que Jesus está vindo.
vindo. Tudo isso nos mostra que Jesus está às portas. Muito em breve, isso daqui vai virar um caos total. O que importa é nós estarmos preparados, pregar a palavra do Senhor, falar contra o pecado. Não importa a consequência que venhamos ter. Muita gente não quer falar sobre o erro, não quer falar sobre as coisas erradas, sobre as coisas que Deus abomina, de medo de repreensão. Infelizmente, o que nós vemos hoje são pessoas de braço dado com o pecado, de braço dados com o inimigo. Por quê? Porque ele pensa que se eu falar eu vou sofrer consequências, se eu falar eu vou ter represália. A igreja de Cristo no passado foi morta, foi martirizada, foi decapitada, foi incendiada, mas não negaram a palavra de Deus, sofreram todas as consequências, foram mártires pelo evangelho. Hoje Deus não permite que alguém seja mártir por nada. Já aconteceu isso no passado, hoje não. Mas só que tem um detalhe: as pessoas têm medo de sofrer, medo de ser repreendido, medo até de ir preso. Tem algum país aí que prende as pessoas se as pessoas falarem contra coisas erradas. Graças a Deus ainda estamos vivendo num lugar onde você tem a oportunidade de falar a palavra de Deus. Nós temos no YouTube canais que nós podemos pregar a palavra de Deus, nós podemos falar de Jesus à vontade. Dias virão em que a gente não vai poder mais falar de Jesus, nós não vamos poder mais falar do amor do Senhor. Por quê? Porque estão distorcendo a palavra de Deus. Já tem pessoas que pregam contra a palavra de Deus, contra a igreja, chamando a igreja de sistema. A igreja, se a igreja, Deus deixou a igreja para salvar, para ajudar as pessoas a se chegarem até Deus. Se com a igreja é difícil, fora da igreja é pior. É muito difícil uma pessoa permanecer fiel, permanecer temente, permanecer firme ali, se ela não tiver em comunidade com os irmãos, unido com os irmãos. Você permanece um dia, 2 dias, você consegue ficar na presença de Deus, mas vai chegando um ponto que você vai definhando, você vai... É como uma pessoa que não se alimenta espiritualmente, se alimenta com alimento sólido, ele vai tomando uma sopinha, vai tomando uma coisinha leve, chegando no ponto que ele não se alimenta mais. O que vai acontecer? Ele vai ficar raquítico, vai ficar inanimado, ele vai ficar desnutrido e, consequentemente, vai levar à morte. Do lado espiritual é a mesma coisa que acontece quando nós não estamos junto com nossos irmãos, quando nós não estamos lendo a palavra de Deus, quando nós não oramos, quando nós não jejuamos, quando nós não procuramos estar com nossos irmãos, um conversando, um ajudando o outro, um ao outro ajudou, a Bíblia diz, né? Então, quando um não ajuda o outro, a pessoa não tem aquele braço amigo, o que acontece? A tendência é a pessoa definhar, espiritualmente, a tendência é a pessoa ficar triste, a pessoa ir cada vez mais definhando espiritualmente. Chega no momento que ela não vai mais na igreja, ela não tem forças, porque ela própria extinguiu aquele espírito de amor, de gratidão, aquele espírito de desejo de servir a Deus que estava dentro dela, ela própria apagou, extinguiu, né? E o que acontece? E não tem mais força. Não existe mais força dentro dela para voltar. Existe muita gente pregando na internet hoje contra a igreja, chamando a igreja de sistema religioso. E o que acontece? Por causa de muitos maus comportamentos, isso se chama apostasia, de pastores que infelizmente não são dignos de ser chamados de pastores, colocaram todos os líderes evangélicos num saco só e fecharam a boca e jogaram no rio, vamos dizer. Nem todos os pastores são ladrão, nem todos os pastores são pastores negligentes. Existe pastor de amor, existe pastor que vai visitar assim que sabe o lugar dele que Deus colocou. Existe pastor que não quer visitar a ovelha, existe pastor que tira dinheiro das ovelhas, existe pastor que faz coisas erradas, existe. Mas nós estamos aqui pregando o evangelho. A Bíblia diz: vos darei pastores que vos ensine, que vos ame e ame as suas almas como aquele que vai dar conta dela. Existe aquele pastor que zela pela tua alma, que vai te visitar, que prega a palavra de Deus para você, aquele pastor que te trata com carinho, aquele pastor que não é adúltero, aquele pastor que não é mulherengo. Existe esse pastor, como existe o outro lado. Nós não podemos tirar todos os pastores de circulação, nós não podemos fazer isso. Existem pessoas colocando todos num saco só. Eu conheço pastor dignos, eu conheço igreja digna, eu conheço gente assim.
Então não vamos generalizar, mas se vemos muitos irmãos, né, falando coisas dessa maneira da igreja, dos pastores. Esses dias eu vi um pastor, um jovem pastor, falando contra a igreja por causa de um sonho que ele teve. Ele sonhou que ele estava ajudando uma pessoa e a igreja torcia o nariz, passava por ele e torcia o nariz. E por causa disso ele fez um vídeo sentando a lenha na igreja. Foi um ato infeliz. E depois eu li os comentários, as pessoas todas apoiando a conversa, apoiando o que o pastor estava falando naquele momento. Aquele jovem pastor teve um sonho, se baseou em sonho e foi para a mídia falar mal da igreja. Eu sou defesa da igreja porque eu sou igreja. E eu sei que a igreja não é isso daí. A igreja é unida. A igreja, ela quando pede ajuda, a igreja ajuda. Eu sei que a igreja muitas vezes está sobrecarregada. Nós temos carnês de uma coisa, carnês de outro. Nós temos ajuda para missionário. Nós temos carnês, ajuda para os jovens, ajuda para banda, ajuda para orquestra, ajuda isso. Gente, a igreja ajuda o tempo todo. E depois esse jovem ainda fala ali que a igreja às vezes dá 5 euros ou 10 euros para ajudar. Gente, isso é dinheiro. Euros não. Eu estou no Portugal, estou falando em euros. Mas esse pastor é do Brasil e falou na gravação que estava acontecendo no Brasil. Então veja bem, uma pessoa que ajuda com 5 euros, com 10 reais, ou ajuda com 5 reais, gente, ela está ajudando, mesmo que fosse R$1, mesmo que fosse 50 centavos, que ela estivesse ajudando, está ajudando com alguma coisa. Agora fala mal da igreja porque a igreja estava ajudando com 5 ou 10. Pelo amor de Deus, o que essa pessoa quer? Que ajude com 100? Gente, as pessoas ganham 900 e poucos reais. Não tem como ficar dando uma oferta gigantesca. E o que mais ajuda são as pessoas que ganham pouco. Eu acho que aquele pastor foi muito infeliz em falar mal da igreja porque a igreja ajuda com pouco. Isso é inconcebível. Por causa desse tipo de comportamento, desse tipo de pastor que quer cada vez mais que a pessoa dê, é que estão falando contra a igreja hoje, estão pregando contra a igreja, mas a igreja que somos nós, a igreja que sou eu, a igreja quem sabe é você que está ouvindo do outro lado aí, nós sabemos que nós cooperamos. Eu não dou muita oferta porque eu não tenho condições. Se eu tivesse, quem me dera poder dar 100 reais de oferta, significava que eu tinha muito mais do que isso, ou dar até 1.000 reais, 1.000 euros no caso, que eu moro aqui em Portugal, significava que eu tinha muito mais para dar. Eu gostaria, quem sabe um dia eu possa fazer isso, mas se eu não dou é porque eu não tenho. Temos despesa, temos conta, todo mundo tem sua vida, ninguém aí tem dinheiro, a grande é francesa para dar e dar e dar. Então eu acho que a pessoa, quando recebe uma oferta, ela devia dar graças a Deus e não ficar contando que a pessoa deu pouquinho, porque essa pessoa nem foi digna de receber aquele pouco que foi dado. Eu acho que as pessoas deviam ter um pouquinho mais de amor e não ir para a rede social falar mal da igreja, porque a igreja de Cristo, a igreja é a menina dos olhos de Deus, a igreja de Cristo, Jesus comprou a igreja com seu sangue e essa igreja é o que ele vem buscar. Não importa o que muitas pessoas estão falando que a igreja é sistema, estão falando que os pastores são ladrões, estão falando coisas horríveis da igreja de Cristo, mas a igreja não vai deixar de ser a igreja de Cristo. Eles querem, porque Jesus pregou em monte, Jesus pregou nisso, Jesus também pregou no templo, a Bíblia também mostra que Jesus pregou no templo. Jesus era um verdadeiro missionário, pregou nas ruas, pregou nos valados, pregou nos montes, pregou no templo, que hoje é uma igreja, né? Que hoje é uma casa lá de 4 paredes e tal, é a igreja, que a gente chama igreja. A gente sabe que a igreja somos nós, mas no calão social, no calão natural que nós falamos, vou para a igreja. A gente fala assim porque nós vamos reunir com nossos irmãos, não interessa onde, mas a gente está indo reunir com a igreja, vamos para a igreja, vamos reunir com a igreja, é uma maneira de falar. Mas as pessoas distorcem isso, querem que o povo saia de dentro da igreja, vá para a rua. Só que nem todas as pessoas têm alicerce para sair de dentro da igreja. Nem todas as pessoas têm condição de sair de dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam estar alicerçadas. Tem muitas pessoas que não lê a palavra, só lê dentro da igreja. E se estiver dentro de casa, ela não vai ler nunca. Se só ora dentro da igreja, se não estiver dentro da igreja, naquelas 4 paredes, junto com os irmãos, naquele momento de oração, ela não vai orar, ela não vai jejuar, ela não vai consagrar, ela não vai ter palavra muito. Um ao outro ajudou. Um ao outro ajudou, um tem que ajudar o outro, um tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter afeto, tem que ter comunhão.
esse tipo de situação muitas vezes não tem acontecido e as pessoas estão pregando um evangelho frouxo, pregando o evangelho de facilidade, pregando contra a igreja de Cristo, contra o sistema que estão dizendo, entre aspas, mas a igreja não é sistema. A casa de oração não é um sistema. A casa de oração é vista como um hospital. Muita gente chega lá destruído e consegue sim se levantar, consegue sim ser uma pessoa digna, honesta, e a vida dela tem sido modificada, a vida dela tem sido restituída. Conheço muitas pessoas que foram restituídas porque Deus permitiu que elas fossem restituídas. Então, e tem muitas pessoas que não entendem esse tipo de coisa. E o que elas fazem? Falam mal da igreja, tratam a igreja como sistema. Eu sou contra esse tipo de coisa. Eu sou evangélica, eu sou crente, eu sirvo a Deus desde criança. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque todas essas coisas que aconteceram no mundo aí, que está acontecendo até hoje, Deus me poupou. Glória a Deus por isso. Não me fez falta. Não me fez falta nenhuma. Não me fez falta estar em baladas. Não me fez falta beber bebida alcoólica porque eu não faço tal coisa. Não me fez falta prostituição. Não me fez falta cigarros, nem destruição moral. Não me fez falta nenhuma. Por quê? Porque Deus me poupou. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, pelo privilégio de estar na presença do Senhor, pelo privilégio de poder servir a Deus, pelo privilégio de poder falar de Jesus. Eu sou feliz com Jesus sim e aguardo o arrebatamento da igreja. Aguardo que Jesus venha me buscar para estar com Ele. Então eu quero te falar nessa manhã meia fria aqui de Portugal, que Jesus vem. A igreja não é sistema. Jesus tem um amor muito grande pela tua vida e pela minha vida. Jesus, quando você aceita Jesus como Salvador, você pede perdão dos teus pecados e Jesus perdoa os teus pecados. É como se você nascesse naquele momento e comece uma nova história na tua vida. E a partir daquele momento você tem obrigação e dever de fazer as coisas direito. Se você roubava, você não vai roubar mais. Se você prostituía, você não pode prostituir mais. Se você não pagava ninguém, você começa a pagar, você começa a ser íntegro, você começa a ser honesto. Por quê? Porque a partir do momento que você deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, o Espírito Santo faz morada e você se torna um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. E eu quero fazer uma oração por você nessa manhã. Que o Espírito Santo te alcance e te dê vitória e te dê graça. E que teu dia seja de vitória e de bênção em nome de Jesus. Paizinho santo, Paizinho querido, na tua presença estou neste momento, Pai. Eu não sei quem é que está ouvindo do outro lado nesta manhã. Pai querido, seja nesta manhã ou seja qual for o dia que alguém vai ver esse vídeo, Pai. Deus, alcança essa vida, Jesus. Se for uma pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, traga essa pessoa para perto de Ti novamente. Se for uma pessoa, Senhor querido, que não te conhece, Senhor, que nunca fez parte da tua igreja, da igreja de Cristo, dessa que vai morar no céu, Senhor, e essa pessoa esteja aceitando a Ti como Salvador, Pai, perdoa os pecados dessa pessoa, escreve o nome dela no Teu livro santo e que ela possa fazer parte desses milhões de pessoas que também têm certeza da salvação e quando a trombeta tocar, possamos subir e estar contigo, ó Pai. Deus, eu coloco agora essas vidas, essas pessoas na palma das Tuas mãos, Pai. Eu declaro uma bênção, que essa semana seja abençoada para todos, Pai, que Tu possa reinar em cada vida e cada coração, Senhor. Toma conta, toma direção, Pai, da vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, minha criança, que Deus, meu jovem, que Deus te alcance, que a misericórdia de Deus alcance o teu coração, que a tua vida seja tocada pelo Espírito Santo de Deus, que você não dê conversa para o mundo, que você esqueça desse pessoal que está falando, tratando a igreja como sistema, que você olhe para Deus, para o autor e consumador da tua fé. Jesus é que importa, a salvação da tua vida é que importa, não importa o que o homem está falando, não importa o que estão pregando por aí de mentiras, o que interessa é que Jesus vem, o que interessa é que Jesus vem te buscar, que Jesus vem buscar uma igreja preparada, lavada e redimida no sangue dele. O que interessa é isso. Muito em breve a trombeta vai tocar e Jesus vem buscar este povo. Faça parte você também do povo que vai morar no céu, tá bem? Agora eu te coloco na mão do Senhor, que Deus nos dê graça, que Deus dê graça para todos nós que possamos estar firmes até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe, que tenha um dia de vitória, um dia de bênção, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.